Eu quero apenas destacar alguns pontos. Um deles, lembrando que na última sexta-feira desse mês de abril, dia 26, haverá encontro para casais. Os encontros promovidos pela área de família, agora pelo Ministério de Família da Igreja, são voltados para temas importantes para a família e apelamos então aos irmãos para se programarem, se organizarem para participar deste encontro na última sexta-feira desse mês de abril. E quero também registrar com muita alegria a participação de mensageiras do Rei da Igreja no Congresso Estadual de Mensageiras do Rei. Nós já tivemos a nossa representação lá. Eu parabenizo ao grupo que participou e é um sinal de que o trabalho tem avançado. E aí um desafio também para os embaixadores do Rei que estão começando a se estruturar, a se organizar, para que também acompanhem o trabalho que tem sido feito pelas mensageiras do Rei. Agora uma palavra, sim, quero lembrar ainda que no último domingo deste mês, dia 28, à noite, nós teremos um momento especial de gratidão a Deus pela vitória concedida por Deus a nós em resposta às nossas orações. Nós não temos dúvida de que o destino dado ao projeto da construção dos viadutos em frente à igreja foi resposta de oração. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso. E nós estamos certos de que esta mobilização para orar uniu mais a igreja, colocou-nos mais focados, mas contou também com a participação e o apoio de muita gente que não está aqui, gente que nós nem sabemos. Hoje mesmo pela manhã o pastor Paulo Weiler da Silva compartilhava conosco a alegria de ter conversado com o seu filho lá em São Paulo a respeito desse assunto, dizendo que lá também a igreja estava mobilizada, pessoas orando lá, ou seja, havia uma rede nacional de oração, se não internacional, com servos de Deus orando por esse assunto, mãos dadas, e a alegria é contagiante, tem alcançado a muita gente. Estamos muito felizes com isso e nós teremos, no último domingo do mês de abril, um momento especial de gratidão a Deus por isso. Convidamos a comunidade próxima à Igreja Batista da Capunga, que foi beneficiada com esta decisão. Teremos certamente muitos visitantes naquela noite. Queremos fazer um belíssimo culto de gratidão a Deus, expressando nosso reconhecimento por aquilo que Deus nos tem concedido. Agora uma palavra específica sobre os 90 anos da igreja. Quero chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas que merecem a nossa atenção. Uma delas é o mural que tem sido mantido pela equipe de acervo histórico da igreja, e com isso o trabalho do mural tem apresentado alguns depoimentos de membros da igreja, depoimentos que merecem ser lidos, muito interessantes, muito gostosos de serem lidos, e nós apelamos para que os irmãos não deixem de conferir regularmente o mural com essas referências aos 90 anos. Uma outra palavra que quero destacar é a excelente cobertura da imprensa que temos tido. Estamos muito felizes com isso. Durante esta semana, em diversos momentos, matérias do Diário de Pernambuco fizeram referência aos 90 anos, a exemplo de 2 referências no jornal de sexta-feira, 2 referências no jornal de ontem. Certamente novas referências serão feitas durante esta semana. Da mesma forma, o Jornal do Comércio, eu ainda não vi o jornal, mas a previsão era de que hoje seria publicada uma matéria também sobre os 90 anos da igreja no Jornal do Comércio. A TV Jornal está preparando um documentário histórico muito interessante sobre a igreja para ser exibido na sexta-feira, no dia do aniversário da igreja. A Rede Globo fez uma chamada muito interessante na sexta-feira no NETV, segunda edição, em relação ao lançamento do CD. Ontem, antes do momento do lançamento do CD, nós tivemos uma chamada aqui ao vivo para o NETV, segunda edição, não sei quantos viram, mas uma oportunidade maravilhosa de divulgação da igreja, do trabalho da igreja, da mensagem da igreja e, naturalmente, convidando as pessoas para as celebrações do aniversário da igreja no próximo final de semana. Então, queria destacar aí esse lado positivo da cobertura jornalística que temos tido ao longo da semana. Isso continuará acontecendo e isso é digno de nota, é digno de registro. Agora uma palavra específica sobre o que aconteceu ontem à noite aqui. Estamos todos ainda em estado de graça,
estamos todos ainda muito felizes, enlevados por aquilo que aconteceu nesse templo ontem à noite. Igreja superlotada, uma apresentação belíssima do coro dos 90 anos e da orquestra, e nós louvamos a Deus por tudo quanto foi realizado aqui. Só ontem já foram vendidos quase 600 CDs, a informação é esta. Pronto, os irmãos terem uma ideia da repercussão. Só ontem no lançamento. Nós estamos muito felizes com o que aconteceu aqui ontem à noite, sob todos os aspectos. O ambiente feliz, agradável, o trabalho extraordinário, primoroso do coro e da orquestra, o apoio irrestrito de muitos irmãos, um grande exército de membros da igreja, exército que se mobilizou, que se envolveu, que apoiou, que contribuiu, os coristas que fizeram um trabalho primoroso, os músicos. Eu quero mencionar aqui o apoio de todos os ministérios, todos os departamentos, setores da igreja, vários irmãos voluntários que deram do seu tempo, que se empenharam, que deram do seu talento, de sua habilidade, para que nesta composição tudo culminasse com a linda apresentação que nós tivemos ontem à noite, com o trabalho maravilhoso que foi o CD. Eu já havia dito aos irmãos que o resultado do trabalho estava muito bom, e os que ouviram de ontem para hoje já fizeram alguns comentários sobre isso. Louvamos a Deus pelo trabalho que foi feito e principalmente pela mobilização e pela dedicação dos irmãos. Em especial, nossa gratidão a cada membro do coro dos 90 anos. Por seu esforço, sua dedicação, muitas vezes seu sacrifício. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E é claro, nossa gratidão àquele que comandou tudo isso, nosso irmão Apolônio Ataíde, nosso ministro de música. Louvamos a Deus por sua vida, pelo modo como o irmão tem sido um instrumento precioso nas mãos do Senhor, e por aquilo que Deus tem realizado através de sua vida entre nós. Deus seja louvado por sua vida e continue a abençoá-lo juntamente com a sua família e conduzi-lo no seu ministério. Com essa palavra de gratidão, e eu gostaria de me estender muito mais, mas o tempo não permite, eu quero só registrar isso. Os CDs, para quem não comprou ontem, estão disponíveis ao preço de R$15, é o preço normal do CD. O CD está muito bonito, inclusive toda a parte gráfica, muito bem elaborada pela irmã Milene Patrícia Santos, e um trabalho muito bonito, vale a pena, não apenas pela forma, como pelo conteúdo. As músicas muito bem apresentadas, pelo nosso coro dos 90 anos. Bem, depois dessa palavra sobre o CD, eu quero lembrar o que vai acontecer ainda. Dia 18, às 10 horas da manhã, estaremos na Câmara Municipal do Recife para uma sessão solene alusiva aos 90 anos da igreja. E aqui um apelo especial aos coristas. Eu sei que o horário é difícil, mas é muito importante que o coro dos 90 anos esteja presente e participe desse momento histórico. Então eu peço aí mais uma dose de sacrifício para que possamos participar na programação. Da mesma forma, à noite, na quinta-feira à noite, a gente não pode abrir mão também do coro dos 90 anos. Receberemos aqui a sessão de abertura da 40ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Certamente teremos batistas de todas as regiões, todas as áreas do estado de Pernambuco, liderança denominacional, liderança política, liderança social da comunidade pernambucana. Teremos aqui um momento também marcante. Na ocasião faremos o lançamento, ou para usar o termo técnico, a obliteração do selo dos 90 anos da igreja. A comissão dos 90 anos tem trabalhado inclusive nisso, já preparou, o selo já está conosco, o Leomir cuidou particularmente disso. Nós teremos então, com a presença da direção dos Correios, teremos o lançamento, a obliteração do selo dos 90 anos, na quinta-feira à noite, aqui na igreja. E aí de sexta a domingo, nossas conferências. Sexta é o dia do aniversário da igreja, dia 19, abriremos as conferências no dia 19, temos inclusive no boletim de hoje uma breve referência ao pastor Irlande Pereira de Azevedo, nosso conferencista, nosso orador, já conhecido da igreja, muito querido, um servo de Deus que tem sido um precioso instrumento nas mãos do Senhor, certamente nos falará ao coração. E nós queremos que a igreja esteja presente e que traga outras pessoas para ouvirem o Evangelho. Sexta, sábado e domingo.
Domingo pela manhã, nosso culto às 10 horas da manhã. Domingo às 19 horas, um culto que terá, além da participação do coro dos 90 anos com orquestra, teremos também a realização de batismos. Aproveito para lembrar que os irmãos que desejarem ser batizados dentro dessas celebrações precisam nos procurar com urgência para que possamos dar maiores instruções. Nossa ideia é realizar uma pequena assembleia extraordinária no domingo pela manhã, após o culto, para preparar os irmãos, ouvi-los em profissão de fé para os batismos à noite. Essas as comunicações com relação à programação do próximo domingo, e pedimos aos irmãos, portanto, que acompanhem, que se envolvam, que participem de cada parte desse momento histórico que nós estamos vivendo. Agora, irmãos, depois dessas palavras de comunicações, nós queremos apresentar as pessoas que nos visitam nesta ocasião. Eu tenho aqui os nomes de Luiz Aureliano, Josefa Ferreira. Eu queria que eles ficassem de pé para que pudéssemos identificá-los e cumprimentá-los. Não sei onde estão aqui, mas tenho aqui também os nomes de Leandro e Regilane. Leandro e Regilane é um casal muito querido que está chegando, vindo da Paraíba, são membros da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, igreja pastoreada pelo pastor Tomás Munguba, e estão vindo estudar no Seminário do Norte e começaram então a congregar conosco aqui. Nós estamos felizes em recebê-los. Os demais visitantes, por gentileza, se coloquem de pé também, onde estiverem, todos aqueles que nos visitam, há outras pessoas a nos visitar, assim, permaneçam de pé por alguns instantes. Você vai receber o cumprimento de alguém da igreja que está próximo a você. Você vai receber também um cartão de boas-vindas de nossa igreja, e junto com este cartão há uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Então, faça isso e nós poderemos manter contato com vocês e estender nossa comunicação. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença. Neste instante, em atitude de oração, nós nos prepararemos ao som do prelúdio para cultuar ao Senhor. Peço que a congregação se coloque de pé. O introito bíblico em Salmo, capítulo 62, versículo 7. Leamos. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Amém. Cantemos, cantarei ao meu Salvador.
Nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença para Te louvar, para Te agradecer, para dizer que só Tu és o nosso Deus. Recebe nesse momento a nossa oração, a nossa gratidão e continua, nosso Deus, com Tua mão estendida sobre cada um de nós, sobre o pastor dessa igreja, sobre a sua família, sobre a mensagem que ele irá trazer daqui a pouco. Continua conosco, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar neste momento Ana Paula e Elielson Feitosa, que vem trazendo sua filhinha, Ana Helena Valeriano Feitosa, e eles vão trazê-la neste momento aqui à frente para colocá-la diante do Senhor, diante da igreja, para que oremos por ela e para que a igreja também a conheça. Se há outros membros da família presentes, eu queria que também viessem, também se juntassem a este casal e a Ana Helena. E na verdade para nós esse é um momento muito significativo, porque nos lembra algumas coisas preciosas. Primeiro, nos lembra o perfeito projeto de Deus para a família.
por mais questionado e atacado que seja este projeto, jamais se conseguiu criar um modelo alternativo capaz de substituir o plano divino. Depois, porque estamos aqui para agradecer uma das coisas mais preciosas que existem na vida, e nós que somos pais sabemos que nada há mais valioso que um filho. Estamos aqui para agradecer a Deus a chegada de Ana Helena como um presente de Deus. E é isso que a palavra de Deus diz, que os filhos são herança do Senhor, são galardão, são presente de Deus. Estamos aqui também para lembrar a importância da família na criação das crianças e dos filhos. Por isso, estamos aqui também para desafiar vocês, Eliel e Ana Paula, e lembrar-lhes da sua responsabilidade para com sua filha. Responsabilidade de cuidar dela, de criá-la, de suprir suas necessidades, mas muito particularmente, necessidade de instruí-la nos caminhos do Senhor. Nós temos um gesto simbólico neste momento, que é passar às suas mãos uma Bíblia. Simbólico em certo sentido, porque ela não vai ler ainda, mas há um aspecto prático nisso. Ao fazer chegar às suas mãos essa Bíblia do bebê, nós estamos recebendo Ana Helena como parte do rol de bebês de nossa igreja, mas estamos também dizendo a vocês, pais, que nós contamos com vocês para ler para a sua filha, ao longo do seu desenvolvimento, a palavra de Deus. Aquele que é instruído nos caminhos do Senhor desde a infância, certamente vê a vida e vive a vida de forma diferente, com princípios e valores que norteiam suas decisões, que pavimentam seu caminho e que certamente tornam seu futuro muito melhor. Nosso desejo, portanto, para ela é um futuro muito feliz. Para vocês, o desempenho desse desafiador papel de pais na instrução de sua filhinha. Que ela seja instruída nos caminhos do Senhor, na expectativa do cumprimento das promessas bíblicas que dizem que a criança instruída no caminho que deve andar jamais se desviará dele. E é esse nosso desejo para a vida dela. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor nesse instante, colocando diante de Deus a vida de Ana Helena. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida desta criança. Muito obrigado por aquilo que ela representa para os seus pais, as alegrias que ela já lhes tem proporcionado. E agora coloco em tuas mãos, Senhor, o seu futuro, no desejo de que o teu cuidado esteja sobre ela, de que a tua bênção a acompanhe. Mas coloco também em tuas mãos, Senhor, a vida de seus pais, dos demais familiares, para que estes, guiados e usados por ti, sejam preciosos instrumentos nas tuas mãos, no desenvolvimento e na formação de sua filhinha. Que ela seja instruída nos teus caminhos, que cresça em sabedoria, em estatura, em graça diante de ti e diante dos homens. Que a tua bênção esteja sobre este lar. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Bom, nosso momento de oração começa com gratidão pela vida de Ana Helena, e mais um motivo de oração, não é isso? Mas gratidão também pelos aniversariantes da semana, que você já viu o boletim, já viu o seu nome, e poderá vir aqui à frente para receber um abraço do nosso pastor Ney, e da irmã Marta, e um cartão lembrando o seu aniversário e a certeza que estaremos orando por você, por sua vida. Gratidão também à irmã Maria Josefa dos Anjos, agradece a Deus por ter recebido uma bênção vinda do Senhor, ela está muito feliz agradecendo.
Nós temos algumas pessoas, irmãos nossos, pessoas ligadas à nossa igreja, que precisam das nossas orações. É o caso do pastor Anderson Alves Queiroz. Ele está no Hospital dos Servidores, está fazendo uma avaliação, tentando o diagnóstico para seu problema de saúde. Devemos orar também pelo irmão Jairo Tarquino. Ele está no Hospital Português, possivelmente será submetido a uma cirurgia. Devemos orar pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde. Continuar orando pela recuperação da irmã Cássia Guimarães, que está presente aqui conosco, já esteve ontem, é muito bom tê-la conosco. Também pela recuperação da irmã Janete Menezes, de Jaqueline Carvalho, Ben Perrucci. Devemos também agradecer e continuar orando pela recuperação de Débora. Débora é irmã do irmão Moisés Cunha. Devemos orar pela vida, pela saúde de Virgínia Maria Donato. Ela está enferma e o diagnóstico não é muito agradável. Devemos orar por ela, pela sua saúde, pela sua família. Pela recuperação de Etienne, ela sofreu um acidente de moto, irmã de Eliana Taide. Pela saúde da irmã Amara Inácio, esposa do irmão Elias Vieira. Orar pela Convenção Batista de Pernambuco e pela recuperação que Deus tem dado a João Tarquino. Ele é pai do irmão Saulo, também pela saúde do irmão Saulo, que não está presente aqui. Eu estou vendo aqui os aniversariantes, são poucos, mas nessa semana, no dia 19, eu não vi todo mundo aqui. Então eu gostaria que a igreja ficasse de pé, porque todos somos aniversariantes no dia 19. Como falei no domingo, não parece, mas no dia 19 completaremos 90 anos, uns mais conservados, outros não. Mas para essa oração convido o diácono Tonheiro, fará uma oração agradecendo a Deus a vida da nossa igreja, pedindo a Deus pelas pessoas enfermas. Irmão Tonheiro, um diácono que serviu muito tempo aqui na nossa igreja, na administração. Então, irmão Tonheiro pode orar. Pelas bênçãos que tu nos tem dado. Somos-te gratos, nosso Deus, pela existência da Igreja Batista da Capunga, que completa 90 anos este mês. Sou grato, nosso Deus, porque desde 1957 eu pertenço a essa igreja. E aqui tenho recebido muitas bênçãos vindas de Ti, nosso Deus. Agradecemos por aqueles pastores que passaram aqui durante estes anos. Te pedimos, nosso Deus, que abençoe os doentes da igreja, que esteja com cada um deles dando a cura, se essa é a Tua vontade. Pedimos que Tu nos guarde, nos proteja e ajude, nosso Deus, a sermos fiéis a Ti. E pedimos as Tuas bênçãos por aqueles que completam mais um ano de vida neste dia. Guarda e os protege e dá-lhes sabedoria para viver. Dirija as nossas vidas, perdoa os nossos pecados e nos guarda. Em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Convidamos os nossos queridos diáconos para nos apoiarem neste serviço. Queremos lembrar a igreja que nós temos um envelope especial para a aniversariante desta semana, que é a nossa igreja. Os irmãos que, desculpe-me, que queiram dar essa sua oferta, podem fazê-lo. Queremos lembrar aos nossos queridos visitantes que este momento é um momento muito especial para nós que fazemos a Igreja Batista da Capunga.
porque temos a certeza, a convicção de que, ofertando e dizimando, nós nos tornamos participantes da evangelização do nosso Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus até os confins da terra. No livro dos Provérbios, capítulo 3, os versos de 7 a 9, a palavra de Deus nos instrui desta forma: não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha. Ele dará trigo, cevada, para encher os seus celeiros. Cantemos do cantor cristão, de número 301, Crer e Observar. Salmo 119, os 2 primeiros versículos, nós lemos assim a palavra de Deus: felizes são aqueles que fazem da lei do Senhor o caminho e andam por ela sem se desviar. Felizes aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração
a vontade revelada de Deus. Convidamos o diácono Roberto Andrade para nos elevar a Deus em uma oração, agradecendo a Ele os dízimos e ofertas entregues pelos irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o Teu nome, Senhor. Os desafios são muitos, Senhor. Portanto, nós entregamos, Senhor, os dízimos e ofertas para o engrandecimento e realização da Tua obra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua causa, a contribuir e trabalhar na Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Peço aos irmãos que por mais um momento se coloquem de pé para fazermos a leitura bíblica responsiva do texto que encontra-se no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 27, conforme disposição que tem no boletim que os irmãos têm em mãos. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Amém. Podeis sentar. Cantemos do Inário para o Culto Cristão 467, Por Onde Me Conduzir.
refletir por algum tempo sobre o que compartilhar com os irmãos nesse domingo que antecede as celebrações dos nossos 90 anos. Pastor Benevando bem lembrou que nós estamos completando e celebrando 90 anos, não adianta fugir a esse fato. E, na verdade, pensei o que compartilhar com os irmãos, orei a esse respeito. Alguns certamente já viram aquilo que colocamos na pastoral do boletim de hoje. Os que não verificaram ainda podem fazê-lo, ainda hoje, não agora, claro, mas posteriormente. E esperamos que estejam atentos quanto a isso. Decidi consultar os irmãos quanto à sua atitude diante dessa história da igreja. Que posição temos ocupado? Que lugar temos ocupado nessa história e que postura temos assumido, não como comunidade, não como coletividade? Em certo sentido, é muito mais fácil pensar na igreja como comunidade, como coletividade, porque isto alivia o peso da responsabilidade pessoal. Mas quero que pensemos nisso como indivíduos, como pessoas, como partícipes dessa história, como escritores dessa história. E resolvi voltar com os irmãos ao livro de Neemias. Não é esta a primeira e possivelmente não será a última vez em que fazemos referência à história de Neemias, e nos detemos especialmente nos primeiros versículos do capítulo 6, como ponto de partida, conquanto recorramos a outros textos do livro ao longo de nossa mensagem. Mas eu queria começar, mais uma vez, com esse texto, sobre o qual já tenho pregado aqui numa abordagem um tanto distinta. Mas Neemias 6, versículos de 1 a 4, traz a seguinte narrativa feita pelo próprio Neemias. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Começaria por refletir sobre aquilo que Neemias classifica como uma grande obra. Conhecemos bem a história da restauração dos muros de Jerusalém, e não preciso relembrar-lhes de que a cidade houvera sido totalmente destruída, os muros queimados, derribados, e agora Neemias, que no exílio tomara conhecimento da situação do povo, bastante comovido, decide retornar e termina por comandar o povo no processo de reconstrução. Há algumas razões pelas quais algo pode ser considerado grande. Algo pode ser considerado grande por suas dimensões visíveis, por seu alcance perceptível, por aquilo que chama a atenção das pessoas. E sobre esse aspecto não haveria nenhuma dificuldade em classificar a história desta igreja como uma grande obra. Grande pela dimensão que alcançou. E às vezes começo a olhar para trás e fico imaginando que certamente na mente, no coração das 13 pessoas que deram origem a essa história, dos 13 membros fundadores dessa igreja, seria absolutamente impossível imaginar onde chegaríamos, aonde iríamos como igreja. Isso não era possível perceber, mas havia um sonho, havia uma visão, havia uma expectativa. Por outro lado, da parte de alguns, ao longo dessa história, foi possível perceber uma visão ainda mais arrojada. E hoje, quando temos dificuldade de espaço nesse templo, eu fico imaginando, e tenho dito isso algumas vezes, aquilo que passou pela cabeça das pessoas quando o Munguba Sobrinho,
e certamente alguns que compartilhavam com ele o seu pensamento, decidia construir um templo nessas dimensões para uma igreja infinitamente menor que esta. Algo extremamente arrojado, desafiador, grande. E se hoje, em pleno século XXI, esse templo ainda impressiona por sua beleza, por sua imponência e por seu tamanho, fico a imaginar o que acontecera quando de sua construção, já ali pelo final da década de 50, década de 60. Esta é uma obra grande sim pela sua visibilidade, mas há outra coisa que torna algo grande. Algo é grande pelos seus efeitos, por aquilo que ele produz em termos de resultados, por aquilo que ele consegue construir. E mais uma vez não teremos dificuldade nenhuma para perceber que esta obra e esse projeto que chega aos 90 anos tem sido uma obra grande, e basta que pensemos em nós mesmos, no que a igreja representa para nós individualmente, naquilo que ela tem alcançado em nossas vidas. E os irmãos talvez não tenham o privilégio que eu tenho de no gabinete pastoral ouvir algumas histórias lindas do modo como a palavra de Deus chegou a essas pessoas através dessa agência do reino de Deus. Histórias lindas, histórias de como o evangelho alcança alguém, e a partir desse alguém vai alcançando a família, e vai se multiplicando, e vai se ampliando, e a partir daí os frutos se multiplicam, e novos resultados surgem em algo que só Deus pode produzir como resultado. Efeitos que podem ser vistos na mensagem do evangelho alcançando vidas, efeitos que podem ser vistos na palavra de Deus edificando vidas, efeitos que podem ser vistos na mensagem de consolo, de conforto e força que chega a pessoas que em determinado momento específico de suas existências precisam profundamente ouvir a voz de Deus. E aqui não falo de pessoas que realizem esta obra, falo de um Deus que faz esta obra através de uma agência sua. Esta é uma grande obra, sim, por seus efeitos, por seus resultados, impossíveis de ser mensurados, impossíveis de ser sequer enumerados. Mas essa também é uma grande obra se pensamos em sua projeção, e aí não há fator e elemento de comparação, porque a projeção dessa obra não é humana, é divina. A projeção dessa obra não é terrena, é celestial. A projeção dessa obra não é temporal, é eterna. E descobrimos que estamos sim envolvidos numa grande obra, porque nenhuma empresa ou empreitada humana pode se comparar à obra de transmitir um evangelho que salva vidas, que transforma corações e que projeta a nossa vida para a eternidade. Nada pode ser comparado a algo que se projeta para a eternidade, para o céu com Deus. Nada pode ser comparado à dimensão do reino de Deus, instalado primeiro no coração do homem, mas a ser instalado plenamente naquilo que nos aguarda por vir. É interessante perceber então que nenhuma dúvida pode restar quanto ao fato de que estamos sim hoje, privilegiados que somos, envolvidos numa grande obra. Mas a história de Neemias mostra que o estar envolvidos nessa grande obra traz algumas demandas, traz alguns requerimentos, traz algumas exigências. E eu queria mencioná-los não por ordem de importância, nem mesmo pela ordem cronológica em que aparecem no livro, mas simplesmente de maneira aleatória. Eu começaria exatamente por mencionar que a primeira demanda, a primeira exigência de quem está envolvido numa obra grande é a demanda de compromisso. Compromisso. Um compromisso que deve brotar não apenas do senso de responsabilidade, mas aprendemos que no reino de Deus a proposta divina para nós é que o nosso compromisso esteja ligado não à tarefa, mas à motivação. Que o nosso compromisso deve estar ligado não àquilo que devemos fazer, mas àquilo que nos move a realizar. Que o grau de compromisso está vinculado não propriamente àquilo que se espera de nós, ou à cobrança que pode vir, mas àquilo que brota do nosso coração. E é bonito ver isso na experiência de Neemias. Vejam o que ele diz no capítulo 4, mais adiante no versículo 6. Ele diz: porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade. E aí vem a explicação.
porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, se fôssemos extrair da história dessa igreja ao longo de 90 anos, alguns momentos marcantes, algumas conquistas vividas a cada década dessa história, certamente, após uma grande conquista, uma grande vitória, essas palavras se aplicariam com perfeição. Sabem por quê? Alguns momentos históricos foram vividos ao longo desses anos, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sabe por que a igreja conquistou grandes espaços no aspecto patrimonial, como a construção desse templo? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Conquistas patrimoniais ao longo do ministério do pastor Guimarães, avanços, espaços conquistados, áreas aqui em nosso entorno, Capungópolis, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Grandes realizações, grandes projetos. Talvez seja essa a maneira mais fácil de explicar o que nós vivemos ontem à noite, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, quando somos conclamados a estar envolvidos no reino de Deus, o que Deus quer ver em nós é coração movido, é coração dedicado, porque quando nós agimos movidos pelo coração, o nosso compromisso surge naturalmente. Não a imposição da cobrança, não a demanda de exigências obrigatórias, mas algo que nos move, que nos motiva e que nos faz realizar muito mais e melhor do que conseguiríamos fazer se fôssemos apenas movidos por uma demanda ou uma obrigação que se nos fosse apresentada. A verdade é que, para que possamos estar envolvidos numa grande obra, precisamos de compromisso, mas compromisso de coração. Compromisso de coração, aquele compromisso inseparável da paixão, que nos move, que nos impulsiona, que nos motiva e que nos realiza. Mas para andar rapidamente, eu queria mencionar que uma outra coisa que se espera de alguém que está envolvido numa grande obra, é essa percepção das prioridades, essa noção de prioridade. Quando Neemias diz: olha, eu não vou deixar esta obra para fazer outra coisa, qualquer que seja esta outra coisa, por mais interessante que pareça a proposta, porque eu estou envolvido numa grande obra, eu tenho uma prioridade. Irmãos, eu sou obrigado a dizer que muitas vezes, mas muitas vezes, o inimigo de nossas almas consegue nos tirar dos projetos nos quais Deus nos tem colocado, porque outras coisas ocupam a nossa atenção, outras coisas ocupam o nosso tempo, outras coisas ocupam o nosso foco. E entenda, eu não me refiro a coisas necessariamente pecaminosas. É claro que há o pecado, é claro que há a desobediência, mas algumas vezes são simplesmente coisas menos importantes que acabam ocupando um lugar importante demais, que acabam nos impedindo, nos atrapalhando de realizar aquilo que Deus tem para nós. Às vezes, displicentemente, nós somos iludidos pelas ciladas do inimigo e acabamos voltando o nosso foco e a nossa atenção para coisas que não são importantes. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, não precisa responder não. Quais foram as coisas que ocuparam a sua mente, o seu coração? Quais foram as suas preocupações, por exemplo, ontem à noite, depois que nós saímos daqui? Você estava preocupado e satisfeito e realizado? Estava com a sua mente ocupada e suas palavras foram referentes ao que de fato aconteceu, com a proclamação da palavra, com a exaltação do nome do Senhor, com a glorificação do nome de Deus? Ou você estava preocupado com algumas outras coisas que, na minha avaliação, você pode pensar diferente, não são tão importantes assim, a menos que você as considere? Quase que imperceptivelmente nós somos movidos a deslocar a nossa atenção, o nosso foco, nossa mente para as coisas que não são tão importantes assim. Ao longo dessa semana nós teremos a oportunidade de convidar pessoas para conhecerem a palavra de Deus, para conhecerem o Evangelho, a oportunidade que pode ser aproveitada para a salvação de vidas.
Mas eu sou capaz de garantir que algumas outras coisas ocuparão o seu tempo, sua mente, suas ocupações, e há uma grande possibilidade de você nem se lembrar disso. Estar envolvido numa grande obra deve requerer de nós esse senso de prioridade. Esse senso de prioridade. Neemias usa uma estratégia interessante com o povo. Olha, vocês não estão construindo um muro. Vocês estão lutando pela vida de vocês e de suas famílias. Entendam, o foco aqui é outro. Não é apenas um trabalho de construtores, é mais que isso. No capítulo 4, no versículo 14, o texto diz, Neemias conta que ele olhou e se levantou e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, isso diante das ameaças dos inimigos, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Vocês não estão aqui apenas para realizar um trabalho de construtores ou para resistir às ofensas dos inimigos, estão aqui para promover o futuro de vocês, de suas famílias. Percebam isso. Irmãos, ao estar envolvidos na história de uma agência do reino de Deus, nós estamos envolvidos em algo significativo demais para que nos percamos em minúcias, em detalhes. Na sexta-feira, no último ensaio, no ensaio geral do coro, eu estava conversando com os coristas e disse: olha, sabe o que vai acontecer? Nós estamos aqui para apresentar músicas que exaltam o nome do Senhor, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, mas o diabo vai colocar em nossas mentes preocupações com a roupa, com os detalhes da roupa, com minúcias, e isso quase que inevitavelmente vai acontecer. Ele vai fazer tudo para desviar o foco, desviar a atenção. É isso que ele faz tantas vezes na vida da gente. Irmãos, e quase sem perceber, nós somos envolvidos por coisas que ocupam a nossa atenção e perdemos o que realmente importa: levar a mensagem de Cristo, salvar vidas, proclamar o seu Evangelho. É para isso que existimos como igreja. Não podemos permitir que coisas pequenas nos ocupem e nos desgastem tanto ao longo dessa história. Aliás, o texto traz um detalhe interessante. Se formos ler a narrativa e a ocupação daquele povo para reconstruir os muros e os inimigos atacando e fazendo pressão, o início do capítulo 5 conta uma confusão que houve, uma encrenca que houve lá entre pessoas discutindo, pobres e ricos, por outros detalhes. Neemias teve que deixar o projeto de edificação dos muros para resolver aquele conflito entre eles, e eu não vou entrar em detalhes da história, mas é possível ler a história ali. Eu fico imaginando como é desgastante para um líder ter que deixar projetos maiores para se ocupar de resolver conflitos, resolver desentendimentos, resolver picuinhas, resolver problemas. Conflitos que poderiam ser evitados se nós tivéssemos um foco mais claro e mais definido em nossas mentes e em nosso coração. Neemias tem que fazer isso, ele deixa aquilo ali para ir resolver e tentar encontrar uma solução e harmonizar os interesses. Mas, irmãos, precisamos entender que para nos envolvermos numa grande obra, a percepção das prioridades é fundamental. Deixe-me citar uma outra coisa que aparece na história de Neemias. Para estar envolvidos numa grande obra, se requer de nós resistência. A obra de resistência, é de perseverança. A palavra de Deus nos mostra que nossa caminhada com Cristo, nossa carreira, a carreira que nos é proposta, segundo Hebreus capítulo 12, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Alguns diriam que é uma maratona com obstáculos, né? Nós temos uma corrida longa pela frente, e para isso é preciso resistir às investidas do inimigo, às tentativas de nos fazer desanimar. Quando ouvimos o pastor Grellert falando no nosso acampamento este ano, riquíssimas mensagens, ele falou muito sobre resiliência. Resiliência. Como foi interessante pensar um pouco sobre isso. Resiliência. Descobri que a resiliência vem de uma palavra latina, e aí não precisa ser professor de latim, como o pastor Guimarães,
para acertar essa. Resiliência vem do latim resilientia. Essa ficou fácil. Resiliente é justamente uma palavra aplicada à física e se refere àqueles corpos que são capazes de retornar ao seu estado original depois de determinada pressão. Ainda que ele ceda à pressão no primeiro momento, ele força de volta e ele consegue restaurar seu estado original. A capacidade de resistir às intempéries, a capacidade de permanecer apesar dos infortúnios, a capacidade de perseverar a despeito das coisas que não são tão favoráveis ou tão fáceis assim. Neemias precisa lidar com o povo com uma pressão tremenda dos inimigos. São ameaças, são desestímulos, são pressões as mais diversas e repetidamente. No caso específico dessa proposta feita por aquele grupo de líderes estrangeiros ali, o texto diz que 4 vezes eles foram insistentemente a Neemias. Mas não basta isso, não se contentam com isso, outras tentativas são feitas em outra direção. Conseguem minar a confiança até mesmo dos sacerdotes, que quase levam Neemias a incorrer em um grave erro. As tentativas dos inimigos são sucessivas, e a história vai mostrar isto. Mas ele consegue permanecer e perseverar, apesar de todas essas pressões e de todas essas tentações. No capítulo 4, versículo 12, o texto diz: e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Mas o versículo 23, do mesmo capítulo 4, diz: e nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha suas armas e água. Nenhuma daquelas tentativas, ainda que fossem repetitivas, foi bem sucedida. Nós continuávamos firmes, porque, irmãos, sabem de uma coisa? Às vezes a repetição mina a nossa resistência. Já perceberam isso? As nossas convicções parecem que são ameaçadas quando as coisas vêm repetidamente. Até mesmo a nossa segurança é minada. Você já passou por uma situação em que alguém lhe perguntou: você fez isso? E você diz: fiz. Fez mesmo? Fiz. Fez mesmo? Aí você começa a ficar em dúvida: será que eu fiz mesmo? O questionamento constante faz com que algumas coisas comecem a ser mais instáveis e inseguras para nós. Mas o mais assustador é quando a gente percebe isso no terreno dos valores. E a sociedade começa a ensinar uma mentira, nós dizemos não. E ela diz de novo, e a gente começa a dizer não com menos firmeza. E ela continua dizendo, e continua dizendo, e continua dizendo. E já perceberam que hoje nós começamos a ser muito mais vulneráveis a essas pressões. E é assustador ver dentro de nossas igrejas pessoas que começam a achar: será que realmente o homossexualismo é pecado? Será que realmente o sexo fora do casamento é pecado? Será que realmente adultério é pecado? Será que realmente a família tem que ser da forma ensinada na Bíblia? Já perceberam que esse processo constante e insistente começa a minar a nossa resistência em valores que deveriam ser para nós inabaláveis? Irmãos, Neemias deixa claro que a pressão foi grande, e foi constante, e foi insistente, mas nós, diz ele, não largávamos as nossas vestes, cada um tinha a sua arma. Irmão, não largue a sua posição, não abra mão, não ceda, não ceda, não ceda. Por maior que seja a pressão e por mais insistente que sejam as demandas, não ceda. Para realizar uma grande obra precisamos de firmeza, resistência, resiliência, perseverança. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós não podemos desistir, nós não podemos ceder, não podemos ceder. Ainda que tenhamos às vezes a sensação de que estamos sozinhos, nós não podemos ceder. Mas eu quero continuar e quero mencionar que há uma outra coisa que a história nos mostra que é fundamental numa grande obra.
E esta outra coisa fundamental é a união. Bonito que Neemias diz, lá no capítulo 4, versículo 19. Neemias se apercebe de que há algo indispensável para que eles consigam prosseguir. Ele diz: e disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. E no início do versículo seguinte, versículo 20, ele diz: no lugar em que ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. Irmãos, no reino de Deus, as obras não foram propostas para serem realizadas individualmente, mas coletivamente. É onde somos fortes, é onde alcançamos maiores resultados. Individualmente, nós somos limitados, juntos, somos muito mais fortes. Dividimos tarefas, atribuições, cada um de nós é bom em alguma coisa. E quando o coração se move, quando a gente se dispõe, cada um faz a sua parte, a gente consegue somar. Ah, irmãos, e quanto mais nós conseguimos realizar quando há esta unidade, quando há essa integração, quando nos apercebemos de que é desejo de Deus, sempre foi conceder dons diferentes, não para que fôssemos diferentes e nos desentendêssemos, mas justamente para que somássemos, para que trabalhássemos juntos, para que fizéssemos coisas diferentes, desempenhássemos papéis diferentes num todo, como um coro no qual vozes diferentes se encaixam, como uma orquestra na qual instrumentos diferentes se harmonizam. É esse o projeto, é essa a proposta, cada um de nós fazendo a sua parte, muito pouco preocupado com a parte do outro, mas tendo em vista um projeto que é comum, Os versículos que antecedem esse que li, o versículo 19, são os versículos 16 e 17 que eu gostaria de ler. E sucedeu que naquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade dele tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam muros, que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, na outra tinha as armas. De distribuição de tarefas, distribuição de funções. O princípio da especialização, da divisão de tarefas, que veio a ser formalizado na ciência da administração já aí quase no século XX, está presente aqui. Tarefas diferentes, tarefas distintas, mas na hora em que forem convocados, estamos juntos, a obra é uma só, o projeto é um só, diferentes papéis sim, mas um projeto único, uma obra única, uma finalidade única. Deus quer nos ver unidos. Irmãos, eu quero avançar para uma quinta e última coisa, fundamental para que uma grande obra possa ser realizada. Uma grande obra pode ser realizada com sucesso quando há compromisso de coração, quando há percepção das prioridades, quando há resistência, quando há união. Mas finalmente, uma grande obra para ser realizada precisa de dependência de Deus. E é por isso que o versículo que li agora há pouco, de Neemias 4:20, quando ele diz: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, ele conclui dizendo: o nosso Deus pelejará por nós. Talvez essa seja a frase mais bonita de todo esse livro de Neemias. Embora seja um livro riquíssimo, mas esta é a chave da vitória. Ah, irmãos, como é bom saber que a obra na qual estamos envolvidos não é nossa, é do Senhor. Como é bom saber que, a despeito de nossas limitações, dos nossos erros, das nossas fragilidades, quem realiza não somos nós, é Ele. Somos meros instrumentos, somos barro colocado nas mãos do oleiro, barro a ser moldado por Ele, a ser preparado por Ele, a ser aperfeiçoado por Ele, a ser usado por Ele, uma obra que Ele realiza. Irmãos, perceber que essa obra de Deus é a única forma de explicar o passado,
e perceber que essa obra de Deus é a única forma de avançar para o futuro. Perceber que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Perceber que o nosso Deus tem pelejado por nós, sim, em resposta a joelhos dobrados, em resposta às orações dos seus filhos, naqueles momentos em que nós nos sentimos absolutamente incapazes, e colocamos nas mãos do Senhor e dizemos: Senhor, não há mais o que fazer, a obra é tua. Irmãos, e são centenas, milhares, milhões de histórias, incontáveis histórias do que Deus tem feito na vida de cada um de nós, na vida dessa comunidade. Momentos em que Deus age de tal forma que não há dúvida de que Ele fez a obra. Momentos nos quais Deus age de tal forma que nós nos vemos absolutamente dependentes. E Deus realiza a sua obra. Deus realiza a sua obra. Eu preciso entender que nesse projeto eu não sou motorista, eu sou passageiro. Eu preciso entender que essa obra não é minha, é de Deus. E Ele me concede o privilégio de vivê-la, de experimentá-la, de tomar parte, não apenas de vê-lo realizando uma obra maravilhosa, mas de ter o privilégio de estar com Ele nesse projeto, e de ser levado por Ele nesse projeto. A Neemias sabia que a reedificação daqueles muros não seria tarefa para homens. Todas as condições eram adversas, os recursos extremamente limitados, as condições dos muros da cidade deploráveis, a oposição dos inimigos ferrenha, e aquele povo absolutamente indefeso, sem a proteção das muralhas, à mercê dos povos inimigos, e ainda tendo que se ocupar da construção dos muros. Mas Neemias tinha uma convicção: a batalha vai vir, a dificuldade vai vir, sim, ela chegará, mas o nosso Deus pelejará por nós. É Ele quem realizará aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele fará a sua obra como tem feito ao longo de sua história. O nosso Deus que é fiel, o nosso Deus que é poderoso, o nosso Deus que é extremamente generoso para conosco, continua a realizar a sua obra, e Ele o faz apesar de nós, de nossas falhas, nossas limitações, de nossas imperfeições. Mas, irmãos, eu quero terminar, e eu faço de modo muito objetivo. Nós estamos envolvidos numa grande obra, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Você pode estar fora dessa obra, simplesmente estar absolutamente fora, porque para estar envolvido nessa obra nós precisamos primeiro entregar nossa vida a Cristo, tê-lo como nosso Salvador. E talvez você esteja presente neste santuário, ou a nos ouvir nesse instante, você ainda não é parte do reino de Deus, você ainda não tem Cristo no seu coração. Você pode estar fora dessa obra, ou você pode estar dentro dessa obra porque já é salvo em Cristo Jesus, mas é mero espectador, e você assiste, e você acompanha, e você vê, e você ouve, e você até se alegra com algumas coisas, e se preocupa com outras, mas sua vida tem tantas ocupações, preocupações, que basta ser espectador naquilo que Deus tem feito na história dessa igreja. Mas você pode ser parte dessa história, em seu envolvimento, em suas orações, em sua participação. Você pode ser parte dessa história, entendendo que a obra de alcançar Recife é de cada um de nós, entendendo que o desafio de alcançar o seu vizinho é seu, o seu parente é seu, que o desafio de trazer o seu colega de trabalho para ouvir o Evangelho é seu, essa tarefa é sua.
Você pode tomar parte nessa obra se envolvendo num projeto macro, mas percebendo onde Deus quer a sua ação especificamente. Com compromisso, com visão de prioridade, com disposição para resistir qualquer que seja a pressão, com unidade e com dependência do Senhor. Eu só quero lhe dizer uma coisa nesta manhã. Embora você possa, sim, viver os seus dias de vida cristã de maneira absolutamente omissa e apática, você estará perdendo a gloriosa oportunidade de ser parte do projeto de Deus. Uma alegria insubstituível, um sentimento de realização insuperável, uma glória humanamente incomparável, a glória de ver a obra de Deus sendo feita por Ele, através de nós. Deus poderia realizar a sua obra através dos anjos, Deus poderia realizar a sua obra da forma que quisesse. Ele nos concedeu o privilégio de ser seus instrumentos, e não apenas nos chama instrumentos, Ele nos dá a glória de ser chamados cooperadores. Somos operadores com Ele. Jesus chega a dizer que nos chama amigos. E vale a pena ser amigo de Deus e tomar parte nos seus projetos. Amém. Cantemos alegremente do Inário para o Culto Cristão, 369, Cristo Bom Mestre, eis meu querer. Meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Nosso desejo é que nossas atenções estejam voltadas para esta grande obra na qual estamos envolvidos. Neste momento final do culto, eu quero só relembrar algumas coisas, reforçar algumas coisas importantes. Quero, inclusive, explicar que houve uma informação equivocada. O encontro para casais previsto para o dia 26, para a última sexta-feira desse mês, foi transferido, na verdade, para a primeira sexta-feira de maio. Então, os irmãos
estejam atentos a essa informação. Será a primeira sexta-feira de maio. Quero lembrar também que a comissão dos 90 anos tem uma reunião muito importante agora, após este culto. A comissão dos 90 anos, nenhum membro da comissão pode estar ausente, precisamos de todos os membros da comissão presentes. E queremos lembrar também aos que desejarem que o Ponto do Verbo tem os CDs disponíveis. Irmãos que não vieram ontem ou que não puderam comprá-lo ontem, poderão procurar o Ponto do Verbo para adquirir o seu CD. Pelo ritmo, é bom, irmão, estar atento. Eu não estou realmente impressionado com a venda, foram 580 CDs só na apresentação de ontem à noite. Então, os irmãos quiserem CDs, é bom tomarem alguma providência para adquirirem o mais rápido possível. Bem, nós queremos então, nesse momento, para encerrar este culto, passar a palavra ao irmão Spakov. Nós vamos, antes da oração final, ter uma breve palavra dele apenas, e vai lançar uma campanha, um desafio para os irmãos ao longo desta semana. Nós não temos convites propriamente para as conferências, porque os convites foram enviados pelo correio. Veremos a possibilidade de ter ainda hoje à noite alguns convites em quantidade que possam ser distribuídos ao longo da semana. Os irmãos poderão apanhar também aqui na igreja convites, mas independente do convite impresso, irmão Carlos tem um desafio a lhes apresentar neste momento. Meus irmãos, para nós é uma alegria trazer a apreciação de todos os irmãos e amigos aqui presentes, trazer uma oportunidade de nós atentarmos para aquilo que foi pregado, que nós devemos anunciar. Quando nós estávamos cantando os hinos falam aos nossos corações. E o que é que nós temos contribuído para que outras pessoas também possam vir participar conosco destes momentos tão significativos, tão elevados, tão gostosos, tão gratificantes? Então, o desafio para nós gostaríamos de trazer é o seguinte: estão aqui sobre a mesa 50 evangelhos de João. Lá no finzinho existem 4 estudos sobre o Evangelho de João. E nós gostaríamos que cada pessoa que desejar, de convidar, de fazer chegar às mãos de uma pessoa que ainda não tem a experiência de salvação com Cristo Jesus ou em Cristo Jesus, que o irmão pegue um exemplar desse evangelho e que faça deste evangelho um veículo para que alguém seja alcançado pela graça de Deus, e que o irmão seja este cooperador que foi dito na mensagem, que o irmão seja este veículo para que esta vida ela seja alcançada pela graça de Jesus Cristo. Juntamente com os Evangelhos de João, nós temos uma quantidade de folhetos que tem como título Como Ter a Vida Eterna. Isto é bem interessante, nós até lermos para podermos transmitir aos outros aquilo que a palavra de Deus deseja e espera que nós façamos. Há uma pergunta sempre que nós gostamos de fazer. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a alegria de levar alguém de fazer uma decisão por Cristo Jesus. Às vezes nós passamos na vida e não somos, como uma vez eu vi numa mensagem, numa cerimônia fúnebre, e não me esqueço de que a pessoa que estava fazendo a reflexão disse que nós procuremos ser nuvens pesadas, nuvens que apareçam, nuvens que consigam ser vistas, para que os outros possam sentir a nossa presença, a nossa existência. E será que nós, nos nossos relacionamentos, será que as pessoas sabem que nós somos cristãos? Será que elas têm tido a oportunidade de ouvir falar deste Cristo? Será que nós temos procurado testemunhar deste Cristo? E lamentavelmente nós vamos verificar que é uma grande parcela dos membros de igrejas em geral, que eles se satisfazem simplesmente com aquilo que eles ouvem
e com aquilo que eles veem, mas eles não têm tido alegria de se alegrar com aquilo que eles fazem. Então o nosso desafio seria o seguinte: vamos ter as séries de conferência, vamos pegar, nos valer de um evangelho, e vamos levar para alguém e dizer sobre Jesus, e fazer com que esta pessoa venha ouvir a palavra de Deus. Vamos orar por esta vida, vamos pedir a Deus sabedoria, vamos pedir a Deus a pessoa que Ele deseja que nós nos aproximemos, quer criando a oportunidade, quer também aproveitando a oportunidade de falar de Jesus. E vamos levar também estes folhetos. Eu achei interessante, eu faço feira de frutas. Sim. Irmão Carlos, nós vamos terminar o culto, porque sim, senão vamos longe. Eu vou concluir. Era só para lançar. Está lançado, portanto, o desafio. Certo. Eu faço feira no mercado lá de Afogados. E o homem que eu compro o inhame dele, ele diz o seguinte: eu vi mais ou menos 1 milheiro de folhetos. Eu digo, mas tem tantos, me dê os modelos. E ele disse, eu disse, meu irmão, tem alguns que talvez não sejam tão objetivos, mas ele disse, Deus sabe o porquê destes folhetos. Vamos semear e Deus vai produzir, vai trazer os frutos. Que nós coloquemos diante de Deus este privilégio, esta oportunidade, e vamos anunciar, vamos trazer visitantes, vamos falar desta graça, vamos ser cooperadores deste reino. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos encerrar o nosso culto. Está lançado, portanto, o desafio. Os irmãos poderão apanhar, após o término do culto, o evangelho aqui e durante essa semana usá-lo no trabalho de evangelização. Tem um aviso aqui muito importante. Todos os pais de crianças, juniores de 9 a 12 anos, todos os pais de juniores de 9 a 12 anos, tem uma importante reunião com a professora França agora, após este culto. Então, você que tem filho nessa idade, não pode faltar algumas coisas muito importantes a serem tratadas. Será breve, mas importantíssimo. Então, pais de juniores de 9 a 12 anos. Vamos curvar as nossas cabeças para a bênção, depois do que nós oraremos silenciosamente e estaremos despedidos deste culto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Chegamos ao final da transmissão do culto matinal da Igreja Batista da Capunga, deste domingo, 14 de abril de 2013. Agradecemos a sua participação em nosso culto, agradecemos ao irmão Lúcio Neto no estúdio da Evangélica do Brasil FM e convidamos a todos para estarem conosco a partir das 19 horas com a transmissão do nosso culto noturno. A Igreja Batista da Capunga está localizada na Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Informações pelo telefone 30926578 ou pela internet no site www.capunga.org.br. Um bom dia a todos.